Olá, meus irmãos, você de todo o Brasil, mais uma vez eu, apóstolo W. Neves, passando por aqui para falar algo muito forte, algo que eu presenciei, algo que eu vi com os dois olhos, que a terra há de comer um dia. Irmãos, o Evangelho de Deus, cada vez mais, nós vemos barbaridades acontecendo, atrocidades acontecendo. E no meio daqueles que se julgam ser pentecostais, o diabo tem sambado no meio deles. Eu não posso acreditar que uma pessoa que mente, uma pessoa que faz coisas erradas, venha receber o Espírito de Deus para poder passar revelação e fazer arruaça. Eu não acredito que uma pessoa na qual tem contenda dentro do seu lar, brigas, inimizades, porfia, faz com que o Espírito de Deus venha manifestar. Eu não acredito, porque a palavra de Deus é bem clara e nos ensina e traz respaldo para nós que verdadeiramente nós deveríamos tomar cuidado, porque nos últimos dias iriam aparecer muitos falsos profetas no nome de Jesus. E as pessoas hoje, muitas delas sem ter o conhecimento, achando que todo o espírito que está nas igrejas é de Deus, tem caído na cilada de Satanás. Muitas pessoas, irmãos, estão sendo enganadas por gritos, pulos, rodopios, sapateados. As pessoas estão sendo enganadas por não quererem aceitar o conhecimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, a própria palavra de Deus traz a hermenêutica e traz a essência para todos nós. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por que, irmão, falta de conhecimento? Porque as pessoas acreditam que elas são de Deus porque elas têm o espírito de adivinhação. E elas começam a querer adivinhar no culto, ou até mesmo conversando com a pessoa, elas começam a adivinhar. E ali elas já dizem que são profetas de Deus. Quantas pessoas que têm revelado, tentado com a adivinhação sobre a minha pessoa, e eu não tenho dado ouvido porque a adivinhação, ou seja, a revelação não tem batido com aquilo que eu tenho vivido sobre o meu ministério e sobre a minha vida pessoal. É de fato, irmão, que qualquer um crente pentecostal contemporâneo chegar aqui na igreja Guardiões Missionários, a primeira coisa que ele vai revelar é que Deus vai encher este lugar de pessoas e esse lugar não vai caber de tanta gente e é para me procurar um salão maior para poder alugar. Todo crente pentecostal contemporâneo, irmão, eles fazem na emoção, eles agem na emoção. E o pior de tudo isso é que milhares de pessoas estão sendo enganadas, mas não querem tirar dos olhos a escama. Porque as pessoas rejeitam a verdade e aceitam as mentiras. Muitas pessoas vão dizer dessa forma que é porque eu simplesmente quero ser o bom, quero ser o tal, mas não sou eu que diz. É a própria palavra de Deus que está dizendo. Quando Pedro disse de certa forma que nós deveríamos agora provar para ver se o Espírito é de Deus, se o Espírito provém de Deus. Irmão, o Evangelho virou baixaria. Hoje, irmão, o Evangelho não tem mais sustentabilidade. O Evangelho hoje, irmão, acabou-se. E a cada dia está acabando. As pessoas que estão lá no mundo, as pessoas ímpias lá fora, elas não querem serem crentes. Elas não querem buscar a Deus. E por que não quer? Porque os crentes, aqueles que eram para dar exemplo, não estão dando exemplo na sociedade, não estando dando exemplo, porque do que adianta rodar, sapatear e dizer que está no mistério se a língua é mais grande do que a da gravata? Do que adianta, irmão, nós dizermos que somos de Deus e rejeitarmos aqueles que na qual estão de mal a pior sobre a face da terra? Falar, irmão, que é de Deus, até o diabo fala, e o diabo acredita. Infelizmente, o diabo acredita que ele vai vencer Deus. O diabo acredita que vai vencer, todavia, o homem na terra. E você, irmão, precisa aprender e fugir da aparência, irmão.
Tem muitos e muitos e muitos aí, irmão, espalhado por esse mundo e pode estar próximo de você. Um crente chamado Raio-X de Deus, que revela tudo, que fala toda a sua vida, mas porém com um detalhe: não aquilo que você está vivendo, aquilo que está na mente do Raio-X. Ele fala, ele cria uma ilusão na mente dele e fala que Deus está mostrando coisas que não está acontecendo com você e nem com a sua família. É inacreditável. E tem gente que cai nessas ciladas de Satanás. Tem pessoas que caem nessas ciladas do diabo e a sua vida vira-se de cabeça para baixo. Certa vez eu estava querendo namorar e eu estava andando com o bispo Ricardo de igreja em igreja, juntamente com o nosso irmão Diogo, e de repente nós chegamos numa igreja, nós três éramos solteiros, e eu cheguei juntamente com os dois que eles me acompanhavam em uma igreja de um determinado pastor. E naquela igreja eu cheguei, tinha uma jovem lá, loira, e ali começamos a ficar ali. De repente, o que aconteceu? Aconteceu que teve uma revelação. E nessa revelação disse que eu era um missionário de Satanás, que eu era um missionário do capeta e não de Deus. Mas por que isso? De fato, que as pessoas hoje, irmão, quando elas querem falar com você a verdade, elas vão criar na mente delas um perfil da sua vida, um perfil de você, para poder falar que é Deus que está mandando falar com você. Sendo que Deus não mandou falar nada. Sendo que é a própria pessoa que tem vontade de falar na sua cara, mas com medo da sua reação, vai usar o nome de Deus e vai falar que Deus mandou dizer que você é missionário do capeta. Passado-se o tempo, Deus é maravilhoso, me casei, tem 8 anos que estou com a mesma esposa, e eles tiveram que ver que o missionário que era do capeta hoje tem um ministério, que o missionário que era do capeta garantiu até hoje, não entrou no adultério, continua firme com Jeová Rafá e com Cristo Jesus. E a cara desse pastor? Uma cara de tacho quando me vê na rua. Portanto, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque o próprio Jesus, ele deixou bem claro. Será que é difícil, crente, você entender isso? O crente perece porque o crente verdadeiramente ele tem a cabeça dura. Ele é ignorante, ele só olha para frente, ele tem aquelas abas de burro. Quando pai era carroceiro, vendia leite ali em Serra dos Aimorés, Minas Gerais. O burro colocava-se ali o brido na boca dele e aquele estampa-olho. Ele só olhava para frente, não olhava dos lados e nem para trás. E por que isso, irmão? O crente é da mesma forma, ele é ignorante, ele não quer aprender. Ele quer viver aquilo que a ilusão passa para ele. As pessoas não querem o conhecimento, porque o conhecimento gera trabalho, fadiga, cansaço. O que as pessoas querem é já mastigado só para poder engolir. E de fato, irmão, hoje nas igrejas, o que acontece e que aconteceu bastante, está acontecendo, são esfriamentos espirituais. Hoje as pessoas vão na igreja, batizam, ficam ali um mês, um ano, e de repente elas saem. E saem por quê, irmão? Porque não concordam com erros que vê e não podem falar nada. É de fato que toda igreja vai ter problemas, vai ter dificuldades, toda igreja vai ter confusão, toda igreja, irmão, vai ter problemas, dissensões, mas porém, toda igreja se resolve com os irmãos. As pessoas dizem que são irmãos, que são amigos, mas as pessoas, elas defendem a sua placa, elas não defendem Jesus. E por mais que elas falam que defendem Jesus, elas não defendem Jesus. Elas defendem a sua placa, a sua denominação. Porque é de fato que todos dizem que a igreja certa é a minha. A igreja certa é aquela que eu congrego. E os guardiões missionários? Não, nós somos livres. Nós somos a igreja de Deus. De fato que eu, apóstolo, presidente e fundador dessa igreja, no ano de 2016, em Carlos Chagas, Minas Gerais, nós não chamamos crente
não convidamos crente de outras denominações para poder nos visitar ou para poder congregar conosco. E porque isso, de fato que nós temos um pouco de conhecimento e nós buscamos aqueles que estão lá perdidos no lamaçal. Porque mexer com crente é a pior coisa que existe no mundo. É uma raça, irmão, difícil de se mexer. Se chama o crente. Porque o crente ele não vai parar para te ouvir. Outros param para te ouvir e ele ali na esquina já mete a faca em você pelas costas. Por que isso, irmão? Porque as pessoas querem poder. E se você não dá poder para elas, você não serve. Você é um falso profeta. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Portanto, você que me assiste neste exato momento, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado porque já há muitos falsos profetas nesse mundo. Tenha cuidado, meu irmão. Você precisa estudar, você precisa examinar a Escritura Sagrada. Oséias 4, pode ler, Oséias capítulo 4, versículo 6, João 8, 32. Você pode ler, pode confiar e você vai achar a verdade. O Evangelho de Deus não é o que muitos têm pregado. O Evangelho de Deus, nós precisamos ser exemplo, ser luz. Eu sei que falha nós temos, erros nós vamos cometer, mas porém, nós temos que ser luz. Nós temos que brilhar. Nós temos que amar, perdoar. Nós temos que ser justo na hora de ser justo, porque Deus é justiça. Então, meu irmão, cuidado com esses gritos, com essas eloquências, com essas músicas antropocêntricas nas igrejas que estão cantando de Pentecoste. Será que você sabe o que é um Pentecoste? Porque o Pentecoste houve só para aquele povo naquela época. Aí vem as pessoas dizer, porque você não acredita no Espírito Santo de Deus, você não acredita. É sempre assim, irmão, conversa de crente. Se você não concordar com aquilo que eles falam, verdadeiramente você é colocado no canto como um desviado, como uma pessoa herege, como uma pessoa que está inventando coisas. A palavra herege significa alguém que está inventando coisas que não está na Bíblia. É assim que eles têm chamado aqueles que questionam, aqueles que estudam, aqueles que querem saber. São assim, irmão. E você não tem amigos, crente. Você pensa que são seus amigos. Você pensa que são seus amigos. Se torna pastor para você ver se aquele pastor que você amava, se ele vai ser o mesmo com você. As coisas mudam. E por que mudam, irmão? No próximo vídeo eu falarei com você. Compartilha esse vídeo aí. TV Web Guardiões, a TV que mais cresce no Brasil. Diretamente do altar de Deus para a TV Web Guardiões.